ele tem medo de entregar os seus recursos para pessoas competentes. E aí ele prefere entregar seus recursos para pessoas incompetentes. Está entendendo? Isso aconteceu durante muitos anos, né, Barsi? Isso aconteceu e está acontecendo, né? O camarada que coloca o dinheiro na poupança, na razão direta que você acaba alcançando uma cultura de investimento. Cultura de investimento é saber na mão de quem você coloca o seu dinheiro, né? E você vai ver que, em última análise, vai na mão da Dilma, foi na mão do Fernando Henrique, foi na mão do Lula, né? Foi na mão desse bando de incompetentes. Barsi, você citou o Banco do Brasil, que na nossa visão... Um deles. Também é uma ação que está bem descontada pelo que o banco é. Agora, estatais, te preocupa? Porque a Petrobras é uma empresa que muitas pessoas têm dúvida. Invisto, não invisto, tem gente que gosta, não gosta. Investir em estatais, Barsi, é algo que você fica de olho ou isso não faz diferença? Olha, eu acredito que investir em estatais na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, nos países desenvolvidos, onde os administradores são administradores competentes, vale a pena. Mas no Brasil, eu penso da seguinte maneira. Há não muito tempo atrás, e isso não mudou, nós tínhamos a Petrobras, por exemplo. Quem você acha que é o controlador da Petrobras? Eu entendo que o governo. O Tesouro Nacional, para ser mais específico. Mas quem é o dono? O dono é o povo, né? Não, o dono era o PT. Ah, tá. Tá entendendo? Então, falta credibilidade na administração dessas empresas. Tá entendendo? Eu vou te dar outro exemplo. A Eletrobras tem a mesma conotação. O controlador é o Tesouro Nacional, mas o dono era o PMDB. Por quê? Porque tinha um bando de PMDBistas lá que, entendeu? Ficava pendurado lá nas tetas da vaca. Tá entendendo? E por isso que não querem privatizar, né, Barsi? Faz sentido, né? Porque não querem perder a teta, lógico. né? Agora parece que os políticos já não exercem tanto essa questão. Mas tem alguém que exerce essa questão. Então, se você for fazer uma avaliação hoje, o governo continua sendo o controlador. Mas os sindicatos são os donos, entendeu? Então, volto a repetir, num país como a Holanda, a Alemanha, a Bélgica, eu compraria ações dessas empresas. Só que aqui no Brasil é difícil você recomendar. Veja o que eu vou dizer para você. Você citou numa das suas questões primeiras um negócio fundamental, o preço, né? Eu tenho ações da Eletrobras, entendeu? Eu comprei essas ações da Eletrobras no instante em que a ex-presidente Dilma emitiu uma medida provisória, se não me falha 2015, uma coisa assim, tentando fazer com que aquela medida provisória, através de um decreto, ela reduzisse o preço da energia elétrica. Reduzir o preço da energia elétrica por decreto é uma fantasia que ela criou. E o que aconteceu então com as ações da Eletrobras? Elas custavam 23, 26, por aí, vieram para 3,80. Aí eu comprei. Comprei por quê? Porque a Eletrobras, no seu estatuto, ela tem uma cláusula que obriga a Eletrobras a pagar um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10% sobre o valor de cada uma das ações preferenciais. Então eu comprei. Por quê? Porque ela, mal e porcamente, ela vai pagar sempre 1,43 de dividendo ao ano e um pequeno reajuste que ela faz. As ações ordinárias, não. Elas não têm essa característica. As ações ordinárias, que é de propriedade do governo, elas não têm essa qualificativa, né? Aí o governo vai pagar se tiver lucro para pagar. Mas aquelas preferenciais, elas vão ter sempre esse privilégio. Tá entendendo? Então a 3,80 foi um bom negócio. Em 2 anos ela estava paga. Entendi. Aproveitando o gancho que o senhor falou sobre ações ordinárias, você
costuma fazer um estudo se você vai entrar em ações preferenciais? Por exemplo, units, o senhor investe também ou não? Como é que funciona essa escolha? Depende do papel, depende da liquidez que cada uma das empresas oferece, né, ao público. Por exemplo, se você pegar a Taesa, você não consegue comprar as ações nem ordinárias nem preferenciais. Você tem que comprar a unit, tá certo? E outras mais também, mas... E algumas empresas também acabaram adotando a unit por ser um instrumento que você vende mais ações de uma só vez. E que depois, no fim, acabaram se transformando fizeram um grupamento e acabou ficando a ação como se fosse uma unit, mas não tem. Tem uma empresa que ela chamava ASTT, era uma empresa que ela deixava transparecer na sua imagem que ela era uma empresa fixada no Tietê, no Rio Tietê. Então chamava STT. Então a S Corporation, que é dona dela, uma empresa americana, eles resolveram modificar o nome para AS Brasil, porque produzia um sentimento de Brasil e não de Tietê, porque eles estão investindo em outras matrizes energéticas, não é isso? E também fizeram o seguinte, existia a Unity, e eles fizeram o quê? Eles fizeram um grupamento que hoje a ação, ela representa cinco ações, tá entendendo? Legal. Então, são formas de... Formas de... Desculpa, perdão. Não, são formas de você administrar, não é? E hoje, então, quem compra uma ação da S Brasil, compra o equivalente ao passado de uma unit que valia 5, tá certo? Barsi, comentando sobre o setor elétrico, quais são as 3 ações que o senhor mais gosta? Todas. Eu gosto de todas. Que o senhor tem de mais todas, posição. eu gosto de todas aquelas que geram e transmitem. Aquelas que distribuem, não. Tá entendendo? E se ela faz os 3? Gera, transmite, por exemplo, a Copel. Ela gera, Mas eu não transmite... tenho Copel. Ah, sim. Aí o senhor já não faz o seu estilo, né? A gente tem muito mais, não, tem mais direcionado para aquelas que geram e transmitem. Por quê? Porque o custo de geração e o investimento em geração, como o investimento em transmissão, é muito menor do que o investimento em distribuição. Distribuição, a empresa tem 70 mil clientes, né? E na transmissão tem 1 ou 2. Então, o custo é sempre menor, o custo de operação, consequentemente, o resultado é sempre mais significativo.